Oiê, como é que vocês estão? Voltei. Eu espero que estejam todos muito bem. E vamos deixar de enrolação, porque a gente tá aqui por quê? Porque a gente quer saber de teoria, porque teoria é o que a gente gosta, não é mesmo? Simulação global. Vemos uma realidade falsa criada por IA? Diga aí, sim ou não? O que vocês acham? Vocês já pararam para pensar se tudo que a gente vive, sente e percebe em nossa realidade pode não passar de uma imensa simulação criada por inteligência artificial super avançada? Pois é, essa é a chamada teoria da simulação global. E vou te contar que ela está ganhando cada vez mais adeptos, viu? Inclusive entre cientistas, bilionários e pensadores, futuristas. Essa ideia não surgiu de ontem não, viu? Mas vem ganhando força, principalmente depois do avanço tecnológico digital, dos jogos virtuais, da inteligência artificial e dos estudos em física quântica, que vocês já perceberam que deram um boom de uns anos para cá, né? O filósofo Nick Bostrom, ou algo parecido, lá em 2003, trouxe um artigo que se tornou referência para essa teoria, tá? Chamado Hipótese da Simulação. Ele basicamente diz que, em alguns momentos no futuro, civilizações muito avançadas vão ter capacidade computacional para criar simulações tão perfeitas de universos que os habitantes dessas simulações não vão desconfiar que são simulação. E a conclusão meio que assusta é: se isso for verdade, é muito mais provável que a gente esteja vivendo dentro de uma dessas simulações do que em uma realidade de verdade. Imagina só, daqui uns 500, 1000 anos, nossa tecnologia pode criar mundos virtuais que são idênticos à nossa realidade, com seres conscientes que acreditam ser reais. Agora, estatisticamente, se milhares, milhões, talvez bilhões dessas simulações foram criadas, a chance de você estar vivendo na real é quase zero. É como se a gente fosse personagem de um jogo de videogame, entendeu? Só que o jogo é tão complexo e realista que não dá para perceber. E essa teoria explica várias coisas estranhas que a gente já sentiu ou ouviu falar. Por exemplo, o famoso efeito Mandela, que todo mundo já tá careca de ouvir e saber. Mas que não, vou explicar. Sabe quando várias pessoas lembram de um fato histórico de forma diferente do que realmente aconteceu? Ou quando você sente déjà vu, sabe? Aquela sensação de já ter vivido um momento antes. Para os defensores dessa hipótese, esses seriam bugs ou atualizações no sistema da simulação. Tipo quando um jogo dá um tilt, entendeu? Ou trava. É algo estranho que acontece, tipo isso. Outra coisa interessante é a relação com a física quântica. Você já ouviu falar que a observação altera o comportamento das partículas subatômicas? É meio maluco isso, mas no mundo quântico, o que a gente chama de realidade só existe quando é observado. Isso pode indicar que o universo funciona como um sistema programado para economizar recursos, só renderizando o que é necessário. É como se o jogo só mostrasse detalhes quando você está olhando diretamente para ele, entendeu? Fez sentido? Lembra do experimento da dupla fenda? Tipo isso. E não para por aí não. Tem também os relatos dos cientistas que trabalharam em projetos secretos que diz estar desenvolvendo simulações de consciências humanas. Eles afirmam que a tecnologia para transferir mentes para ambientes virtuais já está mais avançada do que imaginamos. E isso abre uma certa possibilidade bem assustadora. Nesse caso, será que a nossa consciência também é uma criação artificial? Uma linha de código dentro de um programa gigante? Agora vamos pensar um pouco da origem do universo, tá? O Big Bang, para alguns teóricos da simulação, seria um boot, ou um momento em que o sistema foi ligado. Tipo ligar o computador. Todo o universo que é, ou que está em expansão, as leis da física, tudo que conhecemos poderia ser um código rodando por trás da simulação. Isso explicaria também as estranhas anomalias da física, como partículas que se comportam de forma aparentemente aleatória ou inexplicável, entendeu? Quem controla essa simulação? Isso daí é uma pergunta de $1 milhão, né?
Essa é a pergunta que deixa muita gente inquieta. Tem teorias que apontam para inteligências artificiais super avançadas, criadas por civilizações alienígenas ou até humanos de onde? Do futuro. A ideia é que eles criaram uma simulação para estudar a história, os comportamentos, para fazer experimentos sociais, ou até para extrair algum tipo de energia ou informação que a gente nem imagina. E a coisa fica ainda mais intrigante quando pensamos na questão do livre-arbítrio. Se estamos dentro de um programa, será que nossas decisões são realmente nossas? Ou já estão pré-determinadas, controladas por esse sistema? Tem gente que acredita que emoções como medo, ansiedade e tristeza podem ser programadas para nos manter sob controle, evitar que a gente desperte para a verdadeira natureza da realidade, sabe? Como a agenda do medo que a gente vê sempre em vários vídeos, em várias pessoas. E tem também a ideia da simulação dentro da simulação. Ou seja, podemos estar vivendo numa camada de realidade simulada, mas que na verdade é parte de uma cadeia infinita de simulações, uma dentro da outra. Tipo aquelas bonecas russas, já ouviu falar? Isso cria um cenário ainda mais complexo e perturbador. E olha só que louco. Algumas pessoas relatam que já perceberam falhas na realidade, coisas que parecem não fazer sentido, coincidências exageradas, situações repetidas ou até sinais que sugerem que o sistema está resetando. Parece história de filme, mas para quem acredita, esses são os indícios de que a simulação pode estar passando por atualizações, manutenção ou até erros. A gente sabe bem que o TikTok tá desse jeito, né, ultimamente. Enfim, enquanto isso, muita gente no mundo real, continua vivendo, amando, sofrendo e buscando sentido. E fica aquele questionamento. Se tudo isso for mesmo uma simulação, o que realmente importa? Será que nossas experiências são válidas? Será que nossas relações, nossas alegrias e dores têm valor dentro desse jogo gigante? É um papo que dá pano pra manga, né? E eu adoro discutir isso de forma aberta. Como se estivesse aqui em uma roda entre amigos, trocando ideias mesmo e tentando entender esse mistério. Então, para fechar, fica a reflexão. E se a realidade que você conhece for só um programa? Será que a gente é só um código rodando? Uma peça num jogo que nunca vai acabar? E o que você faria se descobrisse que a verdade está além do que seus olhos podem ver? Ou no melhor lugar que se poderia esconder, debaixo do seu nariz? Deixa aí o comentário se você acredita que estamos numa simulação ou não.